eu escrevi muita coisa do primeiro tempo e pouquíssima coisa do segundo tempo, porque o segundo tempo, cara, resumidamente, eu vou fazer a ordem inversa aqui. O segundo tempo, ele basicamente, o Flamengo cria pouco e tudo que cria converte em gol. Foi basicamente o segundo tempo. O segundo tempo foi o que eu queria ver no primeiro, que é pegar as oportunidades criadas e transformá-la em gol, né? E no segundo tempo, o Flamengo mexe o time todo depois do terceiro gol para poupar os jogadores de uma maneira muito sábia aí para o próximo jogo, né? O Renato Gaúcho, cara, pela coletiva dele e pelo comportamento dos atletas em campo e fora do campo, a gente percebe que é com muita facilidade que ele conquista o elenco. Ele fala a língua do elenco com muito mais facilidade do que muitos treinadores por aí. E o mais importante é a motivação. A motivação é exatamente essa ação que muda o comportamento no sentido de buscar os objetivos da equipe. E o Renato Gaúcho, aparentemente, né, tá muito cedo para eu falar isso, mas aparentemente ele consegue transmitir essa motivação para os atletas, que eu acho que é uma das coisas que estava faltando. De jogadores se cobrando dentro de campo, do Flamengo que tá vencendo o Bahia por 5-0 e o Diego Alves comeu o rabo do Vitinho. Entende? Vencendo por 5-0, gritar sem falta, sem falta. Esse Vitinho que, cara, não vai demorar muito para me conquistar, se é que um dia isso vai acontecer. Elogio e parabenizo-o pelo cruzamento / assistência para o gol do Pedro e também parabenizo-o pelo gol com a assistência do Arrascaeta, né? O mérito foi de chutar ali, o goleiro tentou defender, pegou na bola, mas a bola entrou. Então, parabenizo da mesma forma, mas continuo não gostando do Vitinho. E o fato de ver o Diego Alves reagindo dessa forma, eu adorei, cara. Porque era para ser sem falta. Então, era para ser sem falta. Então, por mais que esteja 5-0, não é para trazer chance de perigo de gol para o adversário. O fato de estar 5-0 não significa jogar do jeito que qualquer um que decida jogar. Não é assim que a coisa funciona. E é a segunda vez que o Vitinho chama um bom jogador do elenco de merda. Ou vai a merda, que foi o caso que ele usou hoje. O primeiro foi o Gerson. O Vitinho teve uma discussão com o Gerson, ele falou, seu merda. Eu até tuitei isso, eu falei, Vitinho chamando o Gerson de merda. Não vou comentar. Foi exatamente o tweet que eu fiz. E hoje ele trata com o Diego Alves. Ele tá errado. Diego Alves, líder que é, capitão do time que é, deu a bronca da maneira super correta. E eu eu tenho certeza de que isso tudo fica dentro do campo, que é o mais importante. Voltando para o primeiro tempo, o Flamengo criou 8 chances com perigo de gol. Vocês têm noção do que eu estou falando? São 8 chances de perigo de gol. Eu não estou falando que o Flamengo chegou 8 vezes, não. Foram 8 chances de gol, assim, que dava para ter feito, né? Dessas 8 chances, 6 foram finalizações em gol e 2 faltaram exatamente a finalização, que foi aquelas 2 bolas que o Everton Ribeiro, não sei por qual motivo, não bateu de direita. Nas 2 oportunidades. Foram 2 lances exatamente idênticos, onde ele, ao invés de bater de direita de primeira, qualquer um de nós 3 aqui não somos jogadores de futebol profissional, igual o Rodrigo Ferreira, que já foi um profissional e já foi goleiro de handball. Não somos. Mas qualquer um de nós 3 aqui, Ricardo, Cleitinho, a gente bateria aquela bola do jeito que ela tivesse. Dane-se, pode mandar na lua, igual o Michael fez nos primeiros minutos. Mas você tinha que ter finalizado essa bola. Então o Flamengo teve 8 chances criadas e o Flamengo apenas converteu 1 gol desses, né? O outro foi um pênalti, que não foi uma chance de gol criada, mas foi uma bela jogada ali que o Michael entrou, perdeu a bola, ela sobrou para o Arrascaeta, que sofreu o pênalti, e aí teve esse pênalti. Ou seja, de 8 chances criadas, 1 gol convertido. O Flamengo poderia ter terminado o primeiro tempo, senhoras e senhores. Isso vai parecer meio arrogante, mas o Flamengo poderia ter terminado o primeiro tempo com tranquilidade, vencendo por 8-0 no primeiro tempo. E isso é assustador. 8. Foi o mínimo que eu contei. Poderia ser 9, se bobear. Mas 8 eu tenho certeza. Exato. Mas, enfim, o Bahia, no primeiro tempo todo, só teve uma oportunidade de gol criada. Por que eu escrevi essa única oportunidade do Bahia criada? Porque se a gente deixa de fazer, igual a gente deixou, essas 8 chances do primeiro tempo, se a gente não tivesse tido pênalti ou não tivesse feito nenhum gol no primeiro tempo, o Bahia, com uma jogada bosta, poderia ter feito 1-0. E aí, quando uma jogada bosta vira 1-0, a descarga é dada na cabeça de quem não merece. Então ia chover porrada para tudo quanto é lado. Então isso é preocupante. E isso contextualiza o fato do que eu falei no início. Não é porque tá 5-0, Vitinho, que você não tem que fazer falta e foda-se o que tá acontecendo. Não é. Porque tudo pode virar de uma hora para outra no futebol. Não estou dizendo que o Flamengo perderia para o Bahia de virada, porque isso não existe. E em nenhum momento da minha análise nesse pós-jogo eu vou citar que o demérito da equipe do Nossa Senhora. Que existiu
demérito da equipe do Bahia. Não vou citar isso. Repita. Não vou repetir. Se você quiser repetir, você volta a live aí 10 segundos e você assiste aí. Gente, não repito. Mas eu tô dizendo o seguinte. Eu não vou usar isso como exemplo, porque é verdade, mas eu acho que a partir do momento que a gente fala, porra, mas era o Bahia. Ah, mas era o Bahia. A gente pega o nosso mérito e joga no ralo. E eu não quero jogar o mérito de hoje no ralo. Não tô falando de nós, tô falando do chat, porque eu li isso. Eu li isso do chat. As pessoas têm o direito de ter a opinião delas. E eu também tenho a minha. E é essa. Eu tô dizendo que eu não concordo. Acho que não tem demérito nisso. Mas é o que eu tô falando, não tem demérito. Por isso que eu estou falando que o chat pode cobrar isso e eu não vou falar, porque eu acho errado. Então eu concordo com você. Você concorda comigo. Então, eu achei isso muito legal. E do primeiro tempo, eu fico com a opinião do Perrota. Tanto no primeiro quanto no segundo. Eu esperei um pouco a virada de chave no segundo tempo do Everton Ribeiro. Mas para mim, de tudo que eu achei bom do time de hoje, só 2 jogadores que destoaram um pouco do futebol excepcional que o Flamengo apresentou hoje. Para mim, a nota do Flamengo hoje é 10. Mas só 2 estavam destoando dos demais. E o fato de destoar não é botar os caras fora do Flamengo, não é botar os caras no banco, não é botar os caras na cruz, não é isso. Michael não conseguiu fazer uma boa partida hoje. E o Everton Ribeiro, ele deu uma assistência, uma bela assistência, diga-se de passagem, para o Gabigol, mas só. Na maioria das coisas que o Everton Ribeiro tentou hoje, ele errou. Eu não sei se foi por cansaço, né? Porque o Everton Ribeiro hoje, a única coisa que eu destaco dele é uma coisa que eu sempre destaco quando eu tenho oportunidade aqui na Live Zona e nas lives de pós-jogo. O Everton Ribeiro tem um papel tático fundamental nesse time do Flamengo, que é de jogar do lado direito junto com o Isla. Então, a hora que o Isla sobe, o Everton Ribeiro ajuda. A hora que o adversário sobe para atacar, o Everton Ribeiro ajuda. Então, às vezes, a gente se questiona por que o Everton Ribeiro tá mal e não sai, porque o papel dele tático é muito importante para o Flamengo. E foi o que aconteceu hoje. Eu achei o Everton Ribeiro muito importante hoje, dentro de campo, mas com a bola no pé, para mim, infelizmente, destoou dos demais, mas eu acredito tranquilamente na recuperação dele. O Arrascaeta não está muito longe disso. No segundo tempo ele cresceu muito, o Arrascaeta, mas ele só cresceu porque ele teve uma palavra que ele adora, que é liberdade. No primeiro tempo e no jogo contra o Defensa e Justiça, ele não teve tanta liberdade igual ele teve hoje no segundo, e aí ele conseguiu render um pouco mais, dando até assistência e participando mais do jogo. Então, Perrotinha, desses 16 chutes no gol que o Cleitinho falou, 10 né, que foram de fato com perigo, o Flamengo faz 5. Então, assim, dá para fazer mais, dá para garantir mais resultado e, principalmente, dá para brincar menos com azar. Que se você pega um time mais forte e faz essa brincadeira de criar 8 para fazer um gol só e o outro time cria uma chance só e faz 1-0, a gente pode chegar aqui na live no dia seguinte e botar culpa em técnico, botar culpa em zagueiro, botar culpa em lateral, botar culpa em goleiro, sendo que essas coisas normalmente são um pouco de hipocrisia.